Quero começar aqui falando sobre a questão envolvendo chegadas, sem muita enrolação. Porque o Vasco está próximo e eu quero falar inclusive sobre os dois jogadores que estão aparecendo aí do lado. Porque o Vasco está muito próximo de acertar a contratação desses dois atletas, que é o Brenner e o Hinestrosa. O Brenner, inclusive, a informação que eu tenho é que já está fechado. O jogador ainda não chegou ao Rio de Janeiro, mas viaja ao Rio nesses próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com o Cruz Maltino. Informações é que alguns detalhes nesses últimos dias acabaram travando a viagem do Brenner da Itália para a cidade carioca. Informações é que a Udinese teria pedido ao Vasco algumas garantias financeiras para concluir a venda do Brenner ao Cruz Maltino. Já entre Vasco e o jogador estaria tudo certo, então o atacante deve chegar de fato ao Rio nesses próximos dias para assinar com o Vasco. Essa situação envolvendo as garantias financeiras da Udinese, informação que eu tenho é que deve ser ajeitada aí nos próximos dias e não é nenhum tipo de preocupação para a diretoria Cruz Maltino esse pedido por parte da Udinese. O Vasco tem uma confiança muito grande para fechar com esse jogador. É um atleta que vem ao Vasco a partir de um pedido do próprio técnico Fernando Diniz, que sempre demonstrou muito interesse em voltar a trabalhar com o Brenner, um jogador que o Diniz definitivamente gosta muito, inclusive, e pediu à diretoria Cruz Maltino a contratação desse atleta e se deu, A diretoria foi atrás do Brenner, conseguiu junto à Udinese, negociar a contratação e o negócio está fechado. O Vasco agora aguardando apenas, amigo torcedor Cruz Maltino, a chegada do Brenner aqui no Rio de Janeiro para, como eu trouxe a vocês, realizar exames médicos e assinar esse contrato com o nosso Cruz Maltino. Brenner é um jogador interessantíssimo, um atleta que vem para repor a saída do atacante argentino Pablo Verratti. Para você ter noção, o Brenner, que passou aí o segundo semestre do ano passado, a metade final de 2025 no Cincinnati, futebol norte-americano, teve 10 jogos, 6 gols marcados e uma assistência. Números de fato interessantíssimos do Brenner, que chega com muita moral para fechar com o nosso Vasco. Um baita reforço, O Vasco perde de fato o Verratti e traz o Brenner para suprir essa ausência do atacante argentino. O Vasco sobe de nível com a chegada do Brenner. E além do Brenner, tem a situação envolvendo o Hinestrosa. E é importante a gente contextualizar de uma forma geral a situação desse atacante colombiano. Hinestrosa é um jogador de 23 anos de idade, amigo torcedor Cruz Maltino, um atleta muito rodado, um jogador que já passou por Palmeiras, ele fez a base, ficou 2 anos jogando na base do Palmeiras. Palmeiras identificou esse jogador no futebol colombiano e o trouxe para ficar 2 anos por aqui, acabou não rendendo como era esperado, aí o Palmeiras o empresta, ele vai para o México, atua um período no futebol norte-americano também e chega em 2024 ao Atlético Nacional, que é o principal clube do futebol colombiano. Ele chega aí ao Atlético Nacional com apenas 21 anos de idade, rodou, Com 21 anos de idade ele já tinha iniciado a carreira na Colômbia, atuando na base, aí foi para o Palmeiras, aí passou por México, futebol norte-americano e chega com 21 anos ao futebol colombiano. É um jogador que tem uma bagagem absurda, mesmo sendo tão jovem. E desde 2024, no Atlético Nacional, ele é o grande nome. Inclusive, na Libertadores do ano passado, o Hinestrosa fez chover vestindo a camisa do Atlético Nacional. E diante das grandes atuações que vinha tendo, o Boca Juniors demonstrou interesse na contratação de Hinestrosa. O Boca ele negociava com o Hinestrosa desde o início do mês de dezembro. As negociações vinham acontecendo. Hinestrosa, é claro, se mostrou muito empolgado em vestir a camisa do Boca. O Boca é um gigante do futebol sul-americano, clube que tem um projeto aí legal para a temporada de 2026, disputará uma Copa Conmebol Libertadores, e o Hinestrosa se viu muito empolgado em fechar com o Boca e pediu a liberação ao Atlético Nacional para fechar com o clube argentino. O Boca, porém, desde o início das negociações, ali no iniciozinho de dezembro, como eu trouxe, o Boca não vem conseguindo, junto ao Atlético Nacional, um acordo pela compra dos direitos econômicos do Hinestrosa. As coisas foram andando, o Boca fazia uma oferta, o Atlético rejeitava. O Boca fazia outra oferta, o Atlético rejeitava. E foi assim até esses últimos dias, até essa última semana. A oferta final do Boca foi no valor de $5 milhões por 100% do passe do jogador. O Atlético Nacional
inicialmente gostou da proposta, achou a proposta interessante, mas quando o Boca envia essa proposta final, o Vasco já havia entrado no negócio. O Vasco está de olho no Hinestrosa há muito tempo, o Vasco está vendo a situação envolvendo Hinestrosa, Boca, Atlético Nacional, e aí o Vasco entra nas tratativas antes do Boca enviar essa terceira proposta. O Vasco então envia uma proposta ao Boca, valor de 6 milhões de dólares por apenas 80% dos direitos econômicos do jogador, uma proposta que interessou ao Atlético Nacional, que fez com que o clube colombiano preferisse a oferta feita pelo Vasco à oferta feita pelo Boca, e o Vasco também, junto ao atleta, consegue colocar na mesa do jogador um projeto esportivo e um projeto financeiro melhor do que o apresentado pela Boca Juniors. Ou seja, o Vasco consegue convencer o atleta a vestir a camisa do Vasco pelo projeto esportivo e pela grana, pelo valor que foi ofertado, e o Vasco convence também o Atlético Nacional pelo valor, pela proposta financeira a fechar com o Cruz Maltino ao invés de fechar com o Boca, porque a proposta do Vasco foi mais vantajosa. Ou seja, o Vasco ataca duas frentes, acerta nas duas frentes e consegue a contratação do jogador. Não vou dizer que o Hinestrosa está fechado neste momento, porque o contrato ainda não foi assinado, só que a informação é que está tudo muito alinhado, está tudo muito certinho para o Hinestrosa desembarcar nesses próximos dias no Rio de Janeiro para assinar contrato com o nosso Cruz Maltino. Jogador interessantíssimo, atleta de muita qualidade, jovem, de 23 anos de idade, e se espera que nas próximas horas ele possa assinar contrato e ser o mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2026. Um baita jogador, cara. O Vasco acerta muito com a contratação do Hinestrosa e também com a contratação do Brenner. O Vasco sobe o nível do seu elenco, o Vasco sobe o nível do seu setor ofensivo, trazendo esses dois atletas para o seu elenco para a temporada de 2026. Olha, amigo, que coisa boa que fez o nosso Vascão. Completamente surpreendente, e é de se elogiar o trabalho que o senhor Edmar Lopes está fazendo no nosso Cruz Maltino. Que trabalho maravilhoso, amigo torcedor, do diretor executivo Edmar Lopes, mapeando o mercado do futebol sul-americano e entregando ao técnico Fernando Diniz grandes jogadores. O Vasco terá um sistema ofensivo em 2026 de causar inveja. Essa é a grande realidade. Estamos falando de um Vasco que terá Ryan, até porque não foi vendido ainda, Andrés Gomes, de seleção colombiana, Hinestrosa, de seleção colombiana, Brenner, baita jogador, posso colocar ainda o Rojas, que é um jogador interessantíssimo, e Nuno Moreira. O Vasco inicia 2026 com atacantes à sua disposição de causar inveja. Jogadores que teriam capacidade de ser titular em praticamente todos os clubes do futebol brasileiro, a não ser ali Flamengo e Palmeiras. De resto, esses jogadores aí têm capacidade para serem titulares em muitos clubes do futebol brasileiro. Um acerto gigantesco do Vasco nessa primeira janela de 2026. Olha, amigo Vascão, surpreendendo. Boa notícia, né? Tá na hora do Vascaíno ficar um pouquinho feliz e vamos em busca desse campeonato carioca, né? Tem que ser assim. E bom, continuando com o vídeo, quero trazer algumas informações que surgiram nessas últimas horas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.